Olá, bem-vindo. Este é o E2, o programa da Escola Superior de Comunicação Social. Hoje vamos visitar dois clássicos do imaginário popular. Ficaste curioso? Então espreita. O repórter E2 visita a exposição Um Chá para Alice, na Gulbenkian. No E2 Pro, explicamos-te o que faz um responsável de comunicação. O E-Cultura Paz vai ao Teatro Camões e assiste a um ensaio da Companhia Nacional de Bailado. E a convidada do Panorâmica é Sílvia Caneco, jornalista e ex-aluna da Escola Superior de Comunicação Social. Antes de mais, seguimos com o repórter E2 para um lugar onde o tempo parou às 6 da tarde e, por isso, é sempre a hora do chá. Estamos a falar do imaginário de Alice no País das Maravilhas. A emblemática cena da hora do chá do Chapeleiro Maluco dá o mote à exposição Um Chá para Alice, na Fundação Calouste Gulbenkian. A Fundação Calouste Gulbenkian apresenta uma exposição que celebra a obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. 21 artistas contemporâneos de todo o mundo mostram-nos as suas ilustrações sobre este tema. O repórter E2 esteve lá e conta-te tudo. Porquê que esta exposição foi criada e qual é que é o seu mote, o seu objetivo? Bem, esta exposição é uma ideia já antiga de reunir numa mesma mostra as versões mais originais e mais conhecidas de Alice no País das Maravilhas. Resulta de uma grande coleção de livros de Alice no País das Maravilhas, algumas das quais, enfim, todas muito contemporâneas, não há nenhuma tentativa de dar uma perspectiva histórica da ilustração desta história. São tudo versões muito recentes, muito contemporâneas, abordagens muito criativas por parte dos artistas plásticos. E tínhamos essa vontade de mostrar de quantas maneiras possíveis é possível ilustrar esta história, ainda por cima feito por artistas com backgrounds culturais muito diferentes, porque temos desde norte-americanos a brasileiros, a iranianos, coreanos e muitos da Europa. Deu-se a coincidência feliz de que este ano se comemoram os 150 anos da primeira vez que a história da Alice no País das Maravilhas foi contada pelo Lewis Carroll, um matemático de Oxford. E como é que foi feita a seleção dos autores e destas obras? Antes de mais, é uma escolha pessoal, minha e da outra comissária, e fruto enfim, como lhe disse, de uma grande coleção de livros da Alice. Portanto, no nosso ponto de vista, estão aqui reunidos uma seleção que para nós é talvez a melhor, as melhores versões ilustradas dos últimos 30 anos. Centramos a partir dos finais da década de 60. Mas houve também uma tentativa, como disse antes, de mostrar como é que o mesmo conto, ainda por cima um conto inglês e onde as características da literatura inglesa são tão bem patentes, era visto por artistas de origens muito diferentes e, portanto, com backgrounds culturais muito diversificados. E isso eu penso que é, apesar da globalização que caracteriza a nossa época, penso que isso se consegue ver. Portanto, para além dessa tentativa, há também uma grande variedade de técnicas nas várias propostas apresentadas e, portanto, no seu conjunto, do nosso ponto de vista, ilustrar é também uma forma de traduzir e esta história é talvez dos livros mais traduzidos, a seguir à Bíblia, é talvez o livro mais traduzido para mais de 150 idiomas. Do nosso ponto de vista, ilustrar é uma outra forma de traduzir, neste caso para imagens, e portanto acho que é um exercício interessante ver como artistas com raízes culturais tão diferentes olham para este texto que é em si mesmo tão britânico. E até quando é que as pessoas podem vir visitá-la e há outras atividades paralelas à exposição ou é só a exposição? Não, a exposição, antes de mais, penso que é agradável de ser vista, não só pelas imagens, como pela encenação que foi feita. Pegámos no episódio do Chá Louco e os designers da exposição, os arquitetos Pedro Cabrito e Isabel Diniz, montaram esta cenografia que nos pareceu muito feliz, em que para um chá louco montaram uma grande mesa louca, formada por pequenas mesas de formas e alturas diferentes e cores diferentes, que não são mais do que expositores e em cada mesa estão as imagens de cada artista. Depois, como os próprios candeeiros são chávenas de chá invertidas e, portanto, penso que é uma forma divertida e muito bem conseguida de apresentar a exposição.
Foi em 1862 que, pela primeira vez, Lewis Carroll narrou e ilustrou a história de Alice no País das Maravilhas. Desde essa altura têm sido imensas as ilustrações feitas a esta obra. Vale a pena visitar a exposição e conhecer algumas delas. No E2 Pro vais descobrir a importância da comunicação numa empresa. César Neto foi escolhido para te revelar os desafios diários de um responsável da comunicação. As funções do responsável de comunicação podem ter três vertentes. A vertente de monitorização do que se passa, de toda a envolvente, a vertente mais de planeamento, a vertente mais estratégica, de decisão do que se vai fazer, e depois tem também uma vertente de operacionalização. Claro que a forma como estas vertentes são aplicadas vai depender muito também da estrutura da própria organização. Aqui na plataforma portuguesa da ONGD, eu tenho que fazer as três vertentes, porque somos uma estrutura muito pequena, eu tanto faço a monitorização, o planeamento, como toda a operacionalização de toda a comunicação da plataforma. O responsável de comunicação tem grande importância para qualquer tipo de organização. Falando aqui o caso da plataforma, é importantíssimo ter uma pessoa que consiga monitorizar tudo o que se passa à nossa volta, tudo o que sai sobre o setor, seja a nível de Portugal, seja a nível da Europa, tudo o que sai nos órgãos de comunicação social sobre a plataforma, ou seja, perceber o que se passa lá fora, porque isso é fundamental para depois conseguirmos planear a comunicação. Ou seja, a grande diferença do responsável de comunicação é que toda a comunicação é pensada, tem um fio estratégico, o que vai fundamentar todas as decisões tomadas, todas as táticas, todos os eventos, tudo o que é feito a nível de comunicação por parte da organização, e como é óbvio, visto que é tudo fundamentado, os resultados serão muito mais positivos. Ou seja, ganha-se a nível de tempo, ganha-se a nível financeiro e ganha-se a nível de resultados e de impacto real da comunicação. Ao nível das qualidades base de um responsável de comunicação, este deve ser o mais maleável possível. Primeiro porque ele muitas vezes vai ter de trabalhar diferentes setores, diferentes áreas de atividade. Esta capacidade de adaptação é essencial. E depois no seu dia-a-dia vai ter de lidar com públicos, com organizações completamente diferentes. Eu aqui no meu trabalho da plataforma portuguesa da ONGD é completamente diferente estar a comunicar, estar relacionado, por exemplo, com o Secretário de Estado da Cooperação de Negócios Estrangeiros ou com o Ministro de Negócios Estrangeiros e se calhar, passado uma hora, estou a comunicar, por exemplo, junto dos jovens, sobre a importância da cooperação para o desenvolvimento, da educação para o desenvolvimento e de outros aspectos. Ou seja, esta capacidade de adaptação, de sermos maleáveis, é essencial para o responsável de comunicação de qualquer organização. O dia-a-dia do responsável de comunicação, eu costumo dizer que começa vendo as notícias, ou seja, todos os dias de manhã, seja através do telemóvel, seja no computador, seja quando chego aqui à plataforma, a primeira coisa que o responsável de comunicação deve fazer é perceber o que é que se passou. Algo novo, o que é que está a passar no dia a dia. Depois disso é basicamente, tendo o calendário que está definido, é basicamente fazer todo o trabalho de comunicação que já está planeado. Perceber as novidades que há, responder a mails, preparar eventos, preparar conteúdos para os sites, preparar conteúdos para as redes sociais, escrever comunicados, basicamente todo o trabalho que vai variar muito de semana para semana. Por exemplo, hoje que estamos aqui, o meu trabalho será a preparação de um ciclo de cinema que estamos a organizar, que vai ter uma exibição no dia 13, amanhã o meu trabalho já será completamente diferente, ou seja, não há 2 dias iguais. A única coisa que se mantém de dia para dia é a parte de a primeira tarefa do dia é perceber se há algo de novo ou não há algo de novo neste setor, na plataforma, o que é que está a passar à nossa volta. Basicamente, a comunicação externa ganha cada vez mais importância porque muitos dos stakeholders, muitos dos públicos das organizações estão no exterior. Ou seja, é importantíssimo para a manutenção, para a sobrevivência, por exemplo, da plataforma portuguesa das ONGD, que as pessoas conheçam a plataforma portuguesa das ONGD, que as pessoas atribuam credibilidade e confiem no trabalho da plataforma portuguesa das ONGD, que outros públicos, por exemplo, os órgãos de comunicação social, vejam que as ONGDs podem ser um bom parceiro porque têm informação concreta, exata e relevante sobre a área de trabalho das ONGs. É importante, se calhar, por exemplo, que os órgãos governamentais percebam que a plataforma é um representante da sociedade civil e por isso poderá ser relevante. Ou seja, é muito importante então que nós consigamos comunicar com eles. É muito importante que essa comunicação seja mantida e seja gerida ao longo do tempo. Nós temos que perceber que a nível de comunicação não podemos pensar algo como faseado, algo como hoje vamos fazer isto para aquele público, não. As relações com os vários públicos têm de ser geridas constantemente ao longo do tempo, porque só assim vamos conseguir ter resultados positivos
que vão, como é óbvio, ao encontro dos objetivos, neste caso da plataforma, e das suas associadas. Focando alguns exemplos de boas campanhas de comunicação, de estratégias que tenham tido resultados positivos, posso aqui falar de um projeto que foi feito, por acaso, em parceria também com a Escola Superior de Comunicação, o projeto Por um Objetivo. Foi um projeto que visava a consciencialização, principalmente dos jovens estudantes, para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, por exemplo, combater a pobreza, combater a fome, a igualdade de género, entre outros. E basicamente isto foi um projeto que tinha uma linha de estratégica muito coerente, que era a plataforma percebeu que tinha que chegar aos jovens, a plataforma percebeu que tinha que chegar aos jovens de uma forma dinâmica, ou seja, nós não queríamos, basicamente, explicar aos jovens o que eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, nós queríamos que os jovens quisessem saber o que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Nesse aspecto, o que é que fizemos? Associámos 8 bandas nacionais aos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Para além disso, tivemos uma estratégia a longo prazo, uma estratégia que durou cerca de 3, 4 meses, em que utilizámos muitas redes sociais, em que utilizámos muitas relações com os órgãos de comunicação social. Mas o fio condutor estava lá, o fio condutor era, através da música, passarmos os valores relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e que as pessoas se envolvessem realmente com esta causa. E os resultados foram bastante positivos, tivemos vários voluntários, tivemos várias pessoas que quiseram dar a voz por um objetivo, que era o nosso lema, tivemos grande atenção mediática e no final os resultados foram extremamente positivos. E foi um projeto que com poucos fundos teve grandes resultados para a plataforma. Uma princesa que cai num sono profundo faz-te lembrar alguma história, Jerónimo? Sim, Flávia, é o conto da Bela Adormecida. A versão mais popular deste clássico é a dos irmãos Grimm, mas não foi nesta que a Companhia Nacional de Bailado se inspirou. O Cultura Pá foi ao Teatro Camões e acompanhou um ensaio do bailado A Bela Adormecida. A Companhia Nacional de Bailado traz de volta A Bela Adormecida, um conto de fadas em que a dança imprime à narrativa teatral a magia própria de um bailado clássico. A acompanhar a apresentação deste bailado está a Orquestra Sinfónica Portuguesa sob a direção do maestro Boris Grusin. O Teatro Camões no Parque das Nações em Lisboa é o palco escolhido para A Bela Adormecida, que permanecerá em cena até 16 de dezembro. Carlos Pinilhos e Filipa de Castro, bailarinos principais desta companhia, desempenham respectivamente o papel de príncipe e de princesa Aurora. Entre os primeiros ensaios, conseguimos que nos contassem como se inspiram, como veem este bailado e como sentem a dança em Portugal. A minha estreia da Aurora realmente foi em março, quando nós fizemos esta produção. Pronto, há 3 ou 4 bailarinas que eu admiro imenso e que me servem de inspiração, não só para a Bela Adormecida, mas para praticamente todo o repertório que nós dançamos. E agora em dezembro, portanto nesta altura, além de todo esse material que eu já estudei, também me serve não só de inspiração, mas de correção, a minha interpretação em março. O enfoque que eu tenho feito sobre este trabalho, personagem, tem a ver muito com... eu tenho a ideia de que vou interpretar um conto. E, como tal, eu tenho de interpretar não só a personagem, mas a personagem de um conto. E tento impregnar-me muito com a textura deste tipo de personagem. Portanto, é uma ficção, mas é um tipo de ficção muito específico, não é? E durante o processo ter em conta aquilo que chega ao público é um processo complicado, complexo, ao mesmo tempo é muito interessante porque tens de te pôr na pele parte pronto dos adultos, não é? Mas dos adultos que já um dia foram miúdos, não é? E que contemplam típica história da princesa que adormece, o príncipe encantado dá o beijo e ela apaixonada, acorda e não sei o que tal, pronto. Eu tento de falar para todos aqueles indivíduos naquela altura da sua vida que estavam mesmo receptivos, abertos a este tipo de história. Eu tenho de recuperar a estas pessoas. E eu, em concreto, baseei muito o processo de trabalho nesta direção. Também eu não apareço assim tantas vezes ao longo do balé. O fio condutor é mesmo a princesa Aurora. As pessoas caem, às vezes, não têm conhecimento real do que cá tem.
e o que a Companhia Nacional supõe mesmo na cultura deste país e dentro do próprio património deste país tem a ver muito com isto, ou seja, o que nós apresentamos não é só um balé, o que nós apresentamos é uma qualidade fora do comum. Ninguém cá neste país vai ter oportunidade de ver não só uma Bela Adormecida, mas uma produção de balé com este nível de qualidade. Não existe. Eu sei que na altura de Natal há muitos espetáculos de balé, mas neste nível de qualidade não há. E a gente que vai cá ver os espetáculos realmente repara neste facto depois de ver os nossos espetáculos. E eu gostava que as pessoas fossem ganhando com o tempo aquela noção daquilo que a cultura portuguesa tem dentro do seu próprio património. Estou a incluir mesmo o que supõe a própria Companhia Nacional, não é? E o grau de qualidade das suas produções, sejam de balé como de outro tipo de produções, neste caso de balé. O clássico, ou seja, as produções clássicas têm uns parâmetros muito definidos e rígidos. O neoclássico permite-nos explorar, ir além disso, ou seja, a interpretação é mais livre, é mais pessoal também, e a nível de movimento temos mais liberdade para nos movermos mais no espaço, não temos de estar tão sujeitos a códigos. Dentro do estilo do balé clássico, quando temos o velho repertório e temos o repertório também atual. Depois, a forma como nós pegamos neste tipo de repertório, que pode mudar a nossa forma de entender aquilo que nós fazemos. Não é? Ainda podemos continuar a pesquisar e ainda vão aparecer coisas novas, assim que venham gerações novas de bailarinos, com gerações novas de público, sempre vai aparecer alguma coisa de novo. Existe a tendência de pôr de parte logo o velho repertório porque parece que já está tudo feito. Não, cada vez é mais complicado, novas coisas, melhores coisas aparecerem. Ninguém diz que é impossível o que aqui acabou, não é? Qualquer arte, qualquer forma de expressão artística, eu acho que é infinito. Não é? 14 anos após a estreia da Bela Adormecida pela Companhia Nacional de Bailado, estão de regresso as fadas, a Princesa Aurora, o Príncipe Desejado e a magia de um conto em que um beijo revela o amor verdadeiro. Está em cena no Teatro Politeama o musical Peter Pan, de Filipe Laféria. No dia 7 de dezembro, António Zambujo estreia-se no Coliseu dos Recreios com o álbum Quinto. No dia 20 de dezembro, Ben Frost apresenta o álbum Music for Six Guitars no Teatro Municipal Maria Matos. Bem-vindos ao Panorâmica. A nossa convidada de hoje é Sílvia Caneco, jornalista e ex-aluna na Escola Superior de Comunicação Social. Obrigada, Sílvia, por ter aceito o nosso convite. Tirou o curso de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. Considera que quando integrou o mercado de trabalho se encontrava já preparada ou sentiu necessidade de recorrer à formação extra? Eu acho que o curso de ESC ensinou-me sobretudo a ser uma pessoa muito desenrascada, a não ter medo de fazer e de experimentar. E já ia preparada, por exemplo, já sabia como é que se fazia uma notícia, como é que se pegava numa câmara, esse tipo de conhecimentos eu já tinha, portanto não senti necessidade de ter mais formação na área. Mas também acho que nenhum curso de comunicação social nos prepara para tudo o que vamos encontrar no mercado de trabalho, não nos prepara para o dia-a-dia numa redação. Isso só se aprende efetivamente quando estamos lá. E aprende-se muito com os mais velhos, com pessoas que vieram de outros cursos, com pessoas que têm outras competências, mas isso continua-se a aprender. Eu hoje, passado anos de estar em redações, continuo a aprender todos os dias coisas novas. A Sílvia também já colaborou em alguns jornais enquanto freelancer. Considera que, tendo em conta a situação atual do país, em que é difícil arranjar um emprego permanente, que o freelancing pode ser uma alternativa? Acho que é uma boa maneira de começar ou de fazer qualquer coisa se não se tiver hipótese de estar numa redação. Hoje em dia, acho que não é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil arranjar trabalhos como freelancer. No meu tempo já não era muito fácil e acho que as coisas têm vindo a piorar. Mas é, sem dúvida nenhuma, um meio de sentirmos que estamos a fazer jornalismo, mesmo quando as redações não nos dão uma oportunidade, ou seja, não nos dão uma oportunidade de estar nos quadros, mas pelo menos
podemos continuar a escrever. Se eventualmente isso não for suficiente para viver, pode-se sempre tentar conciliar com outro trabalho, que era aliás o que eu fazia na altura. No início deste ano lançou o seu primeiro livro, Sacanas com Lei, onde retrata de uma forma humorística pequenos crimes. É possível tornar engraçadas situações que são por vezes dramáticas? É, mas embora o livro tem 51 crónicas e embora a maior parte delas tenha muito humor, sejam histórias muito engraçadas, porque naturalmente era assim, nós na verdade não tínhamos que fazer um grande esforço para as transformar. Houve uma ou outra que eram verdadeiros dramas e que nos marcaram também por isso. Portanto, todos os dias há uma série de casos nos tribunais que escapam aos holofotes, que não são os grandes crimes, que não envolvem os grandes banqueiros, nem políticos, mas que é o dia-a-dia dos tribunais. E depois, fora estes dramas, há sempre momentos engraçadíssimos, porque são sempre umas personagens fabulosas, que dão as desculpas mais tapafúrdias para os crimes. E, aliás, aconselho toda a gente, os julgamentos são públicos, aconselho toda a gente a passar um dia pela pequena instância criminal e assistir a um julgamento. É um belo exercício para depois ver como é que se pode escrever sobre aquilo sem ser de maneira chata, mas de certeza que vão encontrar matéria-prima para fazer textos divertidíssimos. Recentemente ganhou o Prémio Literário Orlando Gonçalves por uma das suas reportagens. Esta mesma reportagem também já tinha sido premiada nos Prémios de Jornalismo para os Direitos Humanos. Que importância tem este tipo de prémios para si? Ora, é sempre um reconhecimento de que alguém nos lê. Nós, na imprensa, nós que escrevemos nos jornais, muitas vezes não temos feedback dos leitores. Por acaso, essa reportagem tinha sido uma exceção, porque teve um bom feedback nas redes sociais, assim, uma coisa surpreendente. Mas, finalmente, sentimos que alguém nos lê e é claro que nos dá força para continuar a escrever daquela maneira. Não é fácil escrever reportagem nas redações. Basta lembrar que essa reportagem foi escrita numa tarde, foi escrita, portanto, eu tinha 2 páginas para escrever, não tinha mais do que isso, portanto, eram 8 ou 9 mil caracteres. A maior parte das reportagens que concorreram comigo eram reportagens de páginas e páginas. Portanto, eu tinha essa limitação do espaço, tinha muitas coisas para contar e tive que abreviá-las. E depois, além disso, é claro que é um reconhecimento fabuloso, porque significa mais do que 100 manchetes, significa uma série de salários numa altura em que nós somos muito mal pagos e há uma dificuldade de progredir na carreira. E é bom ouvirmos, termos esse miminho e sabermos que aquilo que lemos, que aquilo que escrevemos também chegou a alguém ou que emocionou alguém. Considerando a atual crise dos média, que conselhos daria aos jovens que pretendem vingar na área da comunicação social? Bom, não querendo ser demasiado pessimista, daria o conselho, diria que se quiserem, se tiverem a oportunidade de fazer qualquer coisa além do curso de jornalismo, além dos cursos de comunicação social, que façam qualquer coisa na área da economia. Os próximos anos, até pela situação em que o país está, a economia vai ser a área onde, portanto, nos jornais económicos vão ser precisos jornalistas. Portanto, se os jornalistas tiverem conhecimentos de economia, vai ser mais fácil. Além do mais, é a área onde se roda mais nos jornais. Enquanto a política e a sociedade estão um bocadinho paradas, a economia continua a rodar. Portanto, é mais fácil progredir. Além disso, preparem-se para ter um mercado muito saturado, um mercado em que é difícil entrar e é ainda mais difícil ficar e progredir. Mas se gostam mesmo disto, não há nada como tentar. Eu também passei aqui anos a ouvir dizer que esqueçam, não vai haver lugar para vocês. Tentei, consegui. Agora, não sei se vou ter que ser mais uma daquelas pessoas que vai ter que emigrar daqui a uns tempos, porque os jornais estão como estão. Mas, pelo menos, tive a oportunidade de tentar. E se não tentarmos, nunca vamos saber se é efetivamente isto que gostávamos de fazer ou não. Precisamente. Muito obrigada, Sílvia. Obrigada eu. Do jornalismo à literatura, Sílvia Caneco mostrou-nos um pouco do seu mundo e deixou alguns conselhos aos jovens que pretendem vingar na área da comunicação social. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um E2. Até lá.